Olá, meus amores! Vamos falar sobre os indígenas? E vamos dar continuidade também no nosso assunto sobre indígenas. Só que hoje a gente vai ver um pouco mais sobre as características deles. Então, no nosso livro de História, páginas 154 e 155, duas páginas de história aí, neste livro, ok? Abrindo a página 154. Aqui nós vamos ter um texto pequeno sobre os povos indígenas, né? Aqui ele vai falar pra gente assim: na época da chegada dos portugueses, havia diversos grupos indígenas na terra, que mais tarde seria chamada de Brasil. Gente, cada grupo de indígena, né, ele tem uma características e eles têm costumes, né? Cada grupo tem um determinado tipo de costume, ele tem o grafismo deles, que são aqueles desenhos que eles fazem, né? A forma de construir as suas casas. Então, cada tribo dela tem essas suas características. Aqui no nosso livro, nós vamos falar de um modo, de certa forma, geral, tá? Sobre indígenas. Alguns exemplos de povos que existiam na época, tá? Tamoios, Tupinambás, Carijós, entre muitos outros. Esse é o nome de algumas tribos indígenas que tinham aqui, ou que ainda tem também. Nós ainda temos poucas, mas temos tribos indígenas. Cada povo indígena tem a sua característica própria, mas alguns costumes eram comuns. Por exemplo, não havia distinção de riquezas, pois todos tinham direito à terra e a tudo que dela obtinham. Praticavam a pesca e a agricultura, dividindo coletivamente sua produção. Então, por mais que eles tinham aqueles que iam pescar, que iam caçar o alimento, quando chega na tribo, eles dividem para todos, né? Nas tribos, eles possuem muito a divisão de tarefas. As mulheres vão cozinhar, os homens precisam caçar, aí tem um outro grupo que precisa fazer outra coisa, tem um grupo que precisa construir, então eles têm divisões de tarefa. Inclusive também eles têm um chefe, cada tribo tem um chefe. Apesar de os povos indígenas apresentarem alguns costumes em comum, havia diferença entre eles. Além de falarem línguas distintas, né, a linguagem de cada tribo, os indígenas viviam em aldeias nas quais a disposição de casas ora era circular, ora era retangular, ou ainda dispostas em linha reta. Então eles construíam as suas ocas, as suas cabanas, casas, cabanas e ocas, né? Em determinado momento circular, em determinado momento retangular, e outros momentos elas eram em linhas retas, umas ao lado da outra. Os chefes eram escolhidos entre os homens mais velhos da tribo. O chefe tinha que ser corajoso e respeitado entre os guerreiros. Geralmente o chefe de uma tribo a gente conhece como pajé, né? Aqui no Brasil é chamado de pajé. Os chefes das famílias, os pajés e os guerreiros, formavam o conselho dos anciãos, que decidia sobre quando mudar de lugar, para onde ir e construir as novas casas. Então os pajés e os guerreiros, né, os homens geralmente, eles decidiam qual era o momento de se mudar daquele lugar ou de fazer uma transformação, de mudança em qualquer momento na tribo. Então eles eram responsáveis e eles que decidiam isso, tá? Os anciões são as pessoas mais velhas da tribo, são geralmente aquelas pessoas que contêm a sabedoria, né? Que tem mais tempo de vida, mais tempo de experiência e que vai poder dar uma melhor opinião sobre o momento certo de uma mudança dentro de uma tribo. Nós vamos ter na atividade número 1 um desenho, né? De um artista aí, só te tampar aqui. Essa imagem é do Bri Theodore de, então a gente descobriu aqui, ó, que é o nome Theodore de Bri, é o nome dele, Theodore de Bri, quem fez essa imagem. É uma gravura
de 1593, está no Stadenhams, Viagem ao Brasil, Rio de Janeiro, Academia Brasileira, 1930. Então, ele está no livro Viagem ao Brasil, que foi publicado no Rio de Janeiro, na Academia Brasileira, em 1930. Só que essa gravura foi desenhada pelo Theodore de Bry, em 1593 que ele fez essa imagem. Agora vamos observar um pouquinho sobre esta imagem. Olha só, aqui a gente vê um céu, vê uma cerca, vê algumas outras armações que eu não sei exatamente o que é. E olha que a gente observa a oca, a construção, ó, aqui, aqui e aqui, ó. Observa as portinhas de entrada também, E aonde que é a entrada desse lugar? Bem aqui, ó. A gente vê aqui, parece ser umas cabeças de animais, algumas coisas assim, meio que se fosse plantações, Então a entrada principal é aqui, já entra aqui, aí... Aliás, acho que não são cabeças não, crianças, acho que são arvorezinhas. Vejam aí o que vocês vão imaginar dessa figura, E aqui tem a porta principal de entrada também dessa oca aqui, dessa tribo. Então, ele pede no número 1, observe a imagem de uma habitação tupinambá, retratada em 1593 pelo alemão Theodor de Bry. Com base nos relatos dos viajantes alemãos, Hans Staden, que esteve 2 vezes no Brasil. Então, essa gravura ela foi feita através de um relato. Alguém contou para esse Theodor e aí ele pegou e fez o desenho de acordo com o que ele ouviu, ok? De acordo com o que falaram para ele como que era. E agora, descreva como de Bry retratou uma aldeia tupinambá. Então, você vai agora dizer como que ele retratou essa aldeia. Lembra que aqui no nosso texto ele falou da disposição, de como que era construído esse formato também. Fala aqui como que é esse formato dessa aldeia tupinambá. Aqui no nosso livro, eu vou voltar um pouquinho para falar com vocês sobre essa outra imagem aqui. Essa imagem é do Jean-Baptiste de Brede, é um chefe bororo. Em 1822, O que me chamou a atenção para voltar nela e falar com vocês sobre o bororo. Bororo são os índios que inclusive habitavam aqui o nosso Mato Grosso. Como alguns sabem, a Tia Tati sempre acompanha o Grupo Flor Ribeirinha, E o Grupo Flor Ribeirinha, eles são uma comunidade que nasceu ali na beira do rio Cuiabá, lá no São Gonçalo, e eles são descendentes dos índios bororos. Inclusive a dona Domingas, que é a representante principal do grupo, ela é uma descendente de índios bororos. Eu recentemente estive lá no quintal deles e eu pude ver um pouco mais das coisas que ficaram, dos costumes deles, as cerâmicas que eles fazem. São costumes que eles tinham na época, que como não tinha esse comércio, de trocas, aliás, antes tinha muito esse comércio de trocas de produto, E eles faziam muito a moringa, faziam vasilhas de barros para poder trocar, Para poder cozinhar seus alimentos também. Então, assim, só lembrando que aqui no Mato Grosso, os índios que nós tínhamos bororos, ok? Na página 155, também vai trazer uma outra imagem. Essa outra imagem é de outro artista, a gente até pode ver que o tipo de expressão, o desenho é bem diferente. Olha só, observe a imagem, a obra Índios em Sua Cabana, produzida pelo artista alemão Johann Moritz Rugendas, no século XIX. E responda as questões a seguir. Então, primeiro a gente tem que observar a imagem, fazer a leitura dela, conhecer o que tem nela. A gente observa que eles estão numa mata, Pela imagem, a gente vê que é uma mata. Como que é o tipo de cabana deles? Observe bem, ó, tá vendo essas folhas mais altas?
Elas não nasceram ali, elas foram postas ali, ó. A gente observa que eles fizeram tipo como se fosse uma proteção, uma cabaninha, né? E observam também a divisão de tarefas deles. Olha, tem redes dentro da cabana deles, tem um que já está ali com a caça, né? Está arrumando a caça para poder cozinhar. Tem outro que já está fazendo a fogueira, tem outro observando, tem outro cuidando de criança, né? Outro conversando. Então, assim, você vê que no grupo deles tem uma divisão. Eles estão num espaço como se fosse uma cabana, né? Eles construíram ali uma cabana, talvez improvisada, só de momento, mas está ali e tem essas divisões de tarefa entre eles. Na letra A fala: descreva como o artista Rugendas retratou a cabana dos indígenas. Você vai dizer o que você viu aí, como que é feita essa cabana, como que tá, vê que eles dividiram tarefas, né? Então, e o formato dela aí? É circular, é retangular, é linha reta? Qual deles que é? Na letra B, quantas pessoas há na cabana? Não esquece de ver aí que tem um bebezinho ali no colo também. Letra C, o que as pessoas retratadas por Rugendas estão fazendo? Agora você vai falar o que cada um deles está fazendo, tá? Cada um desses daqui. Claro, tem dois em rede, então você pode falar, tem dois sentados na rede, né? Então vamos lá. E número 3. Ao observar a imagem de uma habitação retratada por Debris e outra por Rugendas, o que é possível concluir? Observando essa imagem e essa imagem, o que você concluiu? O que elas têm de semelhantes, né? E o que elas têm de totalmente diferentes umas das outras? Por enquanto é isso, meus amores. Até amanhã. Um beijo. Até mais.